Este videocast discute a legalização do uso da cannabis de forma medicinal. A RIC Podcasts apresenta A Planta que Cura, Cannabis Medicinal. Apresentado por Guilherme Rivaroli. Episódio de hoje, a situação legal do país. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rivaroli e nós estamos em mais um episódio da nossa série A Planta que Cura, a Cannabis Medicinal, pelo RIC Podcasts, e você pode usar o tocador que você mais gosta para ouvir a série no momento em que você quiser. E a discussão hoje é sobre a legalidade da cannabis no Brasil. Qual é a situação no nosso país? O que pode ser feito ou o que vem sendo feito para que a gente possa ter a possibilidade da planta chegar até mais pessoas, em especial o CBD e os óleos. Para isso, hoje, a gente vai conversar com o Marco Sanfelice, que está aqui ao meu lado. Ele é pai da Pétala. A Pétala é uma menina que tem uma síndrome chamada Síndrome de Rett. Antigamente, se chamava de autismo das mulheres. Obrigado pela tua presença aqui para a gente bater papo, Marco. Obrigado, Rivaroli. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos conversar também com o André Feiges. Ele é um advogado, especialista, e ele faz parte da rede jurídica pela reforma da política de drogas. Porque, por incrível que possa parecer, é o que inibe hoje do CBD e da cannabis medicinal chegar a mais pessoas. André, obrigado pela tua presença também. Obrigado pela possibilidade da gente tocar nesse tema. Vamos conversar aqui com o Marco primeiro, pra gente, e fiquem à vontade para a gente conversar. Estamos num podcast, então a conversa ela evolui de uma forma bem natural. Marco, o que acontece com a Pétala? Como é que foi a evolução dela? Como é que vocês descobriram que ela era portadora dessa síndrome? Bom, Rivaroli, a Pétala, ela nasceu típica, né? Ela teve um parto normal e até aproximadamente ali, os 6 meses era um bebê normal, né? Era um bebê típico. Não apresentava nada? Não apresentava nada, né? Uhum. Assim, tinha um desenvolvimento adequado ao seu tempo, né? E aí, ali pelo 6º mês, ela tinha já algum atraso que a gente começou a reparar. E ali, mais ou menos, eu vou dizer aí pelo 7º, 8º mês, a gente já se questionava se teria que fazer alguma fisioterapia. Então, ela começou a fazer algumas terapias para tentar ficar a seu tempo, né? Vamos pensar assim, foi mais a parte motora que mais vocês perceberam. Mais a parte motora, exatamente. Então ela usava as mãos, ela usava os olhos, ela balbuciava bem, ela brincava com algumas coisas, né? Mas ela tinha, por exemplo, uma dificuldade, e ainda tem até hoje, né? Uma dificuldade de fazer transições motoras. Então sentar para ela é desafiador, é difícil, né? E ela já tinha essa dificuldade e isso demonstrava ali que, tá ficando um pouco para trás, né? Uhum. Quando ela tinha 1 ano, mais ou menos, ela foi para a escolinha. E aí ela se deparou com uma primeira, a gente brinca, né? As primeiras infecções. E depois a gente vai entender a relação de processos inflamatórios e epilepsia, né? Que hoje a gente virou especialista, mas naquela época a gente não sabia nem o que era epilepsia, nem o que era filho, porque era a primeira bebê. Não sabia nada, né? Não sabia absolutamente nada. E aí a Pétala... Veio um livro aberto em branco mesmo de verdade para vocês, né? Completamente. E aí a Pétala teve uma convulsão na escola, né? Ela teve uma crise epilética dentro da escola. Ninguém sabia lidar com aquilo, nem as professoras, né? Nem a gente que não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu queria perguntar isso para você, porque de todos os episódios que nós conversamos aqui, os primeiros sintomas onde entra o CBD é na epilepsia, mas todos falam a mesma coisa. A gente não estava preparado para aquilo. Não estava. Na verdade, a epilepsia ela é uma consequência de várias possibilidades neurológicas, né? Várias. Então, existe ela se encaixa em, eu vou chutar aqui, mas mais de 1000 síndromes, né? Tranquilamente, né? Desde uma paralisia cerebral, uma hipoxia que causou uma paralisia, até uma síndrome genética, que é o caso da Pétala, há autistas que apresentam epilepsia. Quer dizer, há um mundo aqui, né? E a epilepsia, ela pode ser algo localizado ou algo generalizado no cérebro, e isso vai afetar a forma como essa crise se desenvolve. Então, tem vários tipos de crise epilética, né? E a crise mais clássica, que todo mundo vem à mente, é a pessoa realmente desmaiada ao chão, né? Ofegante, com os olhos virados. Ou a crise de ausência que acontece às vezes. A crise de ausência, por exemplo, a Pétala fez uma crise de ausência esses dias e a gente repara e a gente percebe porque a gente está ali prestando atenção, mas
como ela é uma criança que não fala, né? Às vezes ninguém vai perceber, né? Ninguém que tem um olho clínico ali ou uma intimidade com ela vai conseguir ler o rostinho dela para entender que ela está numa crise de ausência. A crise de ausência, para quem não conhece, até falando para os ouvintes, a crise de ausência é simplesmente o cérebro como se o cérebro parasse, como se desse um bug cerebral e a pessoa congelasse, estátua como se ele desligasse naquele momento, né? Exatamente, desliga, né? E isso é uma crise da epilepsia, né? Ela acontece em determinados casos, não é previsível, a epilepsia não é previsível, né? Então, o que a gente tenta fazer com a epilepsia é controlar essa epilepsia com substâncias. Vocês chegaram a contar, porque uma coisa que nos chama a atenção aqui nessa série é todos sabem a quantidade, quanto tempo duravam as crises. Veja que curioso. A Pétala, ela teve essa convulsão. Alguns dias antes, a gente teve no consultório do doutor Alfredo Lor, né, um dos neuropediatras mais conceituados, né, renomados e mais veteranos, né, professor de muita gente. E Alfredo fez uma análise completa da Pétala, ficou bastante preocupado, porque sempre que uma criança faz uma crise, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, se é algo pontual, se não é algo pontual, se isso vai passar com o tempo. Relação causa-efeito, né? Relação causa-efeito. E a epilepsia, em muitos casos, ela passa com o tempo, né? O que acontece? O cérebro muda, as químicas dentro do cérebro e a morfologia cerebral vai crescendo e vai mudando. Vamos pensar que o cérebro, quando uma criança, ele é ainda um computador em que estão se emendando os fiozinhos que os ligam internamente. E talvez ali rolou um curto-circuito, que ali mais para frente o próprio cérebro vai se corrigir. E muitas vezes a criança ela tem um quadro epilético quando criança, mas passa ali dos 8, 9, 10 anos, isso vai. Né? E você tira essa criança, dá uma alta dessa condição dessa criança. Isso é bem normal, é bem comum mesmo. E aí, claro que todo mundo gostaria de ter essa evolução, né? Seria maravilhoso, né? Mas nem para todo mundo é assim. Então, para a Pétala, ela teve essa crise, a gente foi ao Alfredo, voltou, né, no doutor Alfredo, e aí começamos uma investigação com outros sintomas que iam demonstrar a síndrome. Ali ela tinha 1 ano e pouco. E aí a gente já começou o aumento da quantidade de terapias. A Pétala já começou a ficar bem para trás dos pares, né? E quando é que você pensa assim, é hora da gente buscar algo alternativo, porque ainda é tratado assim como uma terapia alternativa, e normalmente, e isso foi flagrante aqui em todos os episódios, o último caso. Então, na verdade, quando o CBD entra, né? Na verdade, assim, a Pétala, ela teve mais uma infecção respiratória um pouco tempo depois, eu não vou lembrar, acho que ela devia ter mais ou menos uns 1 ano e meio, por aí. A gente estava numa viagem e ela teve essa infecção e ela começou a arrancar os seus próprios cabelos. Então, ela arrancava os seus próprios cabelos dia e noite, ela não dormia, né? Ela enfiava a mão na boca, ela só enfiava a mão na boca. Isso, imagina, você tá com o teu filho, você sabe que ele é atípico, mas de um dia para o outro, como se num clique. Como num clique, ele começa a desenvolver esses toques, né, esses transtornos, esse tipo de repetição, né, movimento repetitivo, e você não tem como controlar. E uma reação violenta com ela mesma, né? Você não tem como controlar. Exatamente, e machuca, né? Aí é aquela crise psicológica na casa, né? Então, imagina, a gente estava fora do país, aí, poxa, o que a gente faz, né, e tal. Eu tinha que voltar para trabalhar e minha esposa ficou mais um tempo com ela. A gente estava na casa da irmã dela e tal. E eu lembro muito bem de uma noite que a Pétala não dormia de jeito nenhum, de forma nenhuma. A gente teve que mobilizar o braço dela, os braços dela, para ela conseguir, de alguma forma, descansar. Ela não descansava. Eu não sabia que ela estava tendo crises. Eu nem sabia que eram crises, porque eu achava que crise, veja, na minha inocência, eu achava que crise era a criança cair no chão e virar os olhos. E na verdade, as crises, muitas vezes, elas são tipo uma espreguiçada. Pensa uma espreguiçada mais comprida. Sabe aquela espreguiçada que se descontrai bem, tranca a respiração? Era isso. Então, ela estava fazendo várias crises, ela estava num processo inflamatório e eu não conseguia enxergar porque eu não sabia enxergar aquilo. É desconhecimento mesmo. Isso é muito importante, Rivaroli. Até a gente falar para as pessoas, para que outros pais, se perceberem sinais semelhantes, suspeitem. Né? Veja, a gente voltou para o Brasil,
E a gente começou a procurar vários neurologistas. A gente queria que muita gente visse ela, porque era muito difícil. A gente percebeu que... Eu lembro da noite em que eu chorei uma noite inteira e eu olhei para minha esposa e eu falei, a Pétala é uma criança atípica, especial. Ela é uma criança especial, eu sei. Eu não tenho dúvida disso. A minha esposa, ela foi muito mais... A esperança em não acreditar nisso era muito maior. Mais cética, né? Ela, não, poxa, tal... Não, eu já entendi e aceitei. Eu lembro da noite em que eu aceitei a síndrome da minha filha, eu não sabia o nome da síndrome, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu aceitei, literalmente eu falei, eu entendi a missão que me foi dada aqui, eu já entendi. Aí, aqui no Brasil, vários médicos, né, a gente começou uma investigação e começamos simultaneamente algumas brigas, né? A primeira briga foi com o plano de saúde. Porque assim, gente, eu vou ser bem franco para vocês. O plano de saúde quer pagar valores que bons médicos não concordam em receber. Então, você acaba tendo atendimentos bastante superficiais, aquém do necessário, né? Muitas vezes. E o atendimento neurológico, ele, assim como o psiquiátrico, às vezes uma primeira consulta vai levar 1h30, 2. Né? E pode ser que você tenha que fazer muitas outras consultas cumpridas, porque o diagnóstico clínico de uma condição é observação. E gasta-se tempo fazendo isso. E aí a gente descobriu, depois de muito rodar, né? Um dia, perante uma médica, inclusive uma médica que estava nos auditando, eles chamam de acolhimento no plano de saúde. Eu não vou citar o nome aqui para preservar a doutora, mas assim, essa médica, eu falei, poxa, Pérola, eu tô achando que toda vez que ela dá essa espreguiçada esquisita aqui, eu tô achando que é uma crise. Porque a gente já estava sondando algumas possibilidades de síndromes e todas essas síndromes tinham a epilepsia. E aí eu filmei a Pétala tendo uma espreguiçada esquisita. Eu levei para a médica, a consulta era tipo no outro dia. E a médica, ela fez uma cara estranha. Sabe quando a médica não fala nada, mas ela faz uma cara estranha? E aí Você entende na reação do médico. Né? Ela falou assim, vamos marcar um eletroencefalo de longa duração? Eu falei, né? Que isso, né? Vídeo eletroencefalograma, né? E o que é isso? É uma noite inteira que a criança vai ficar com 20 sensores no cérebro, né? Na cabeça, colados, e vai tentar dormir. E essa máquina vai ficar lendo todos os impulsos elétricos correndo. E uma câmera vai estar filmando ela. Ou seja, quando a criança tiver uma crise, e a maioria das epilepsias, né, desse tipo de síndrome tem crises noturnas, né? As crises são dormindo. Não noturnas, são dormindo. A Pétala tem crise de dia se ela dormir, né? Pode acontecer. Então, assim, a vídeo, né? A vídeo é justamente para comprovar. Olha, ela tá dando aquela espreguiçada e olha o eletro dela como sujou, simultaneamente, né? Então é isso. E aí foi constatado de fato que a Pétala tinha muita atividade atípica cerebral durante o sono, né? E aí a gente falou, opa, né? A gente já estava usando alguma substância, eu não vou lembrar agora os nomes, claro. Mas normalmente assim, é um coquetel eu lembro assim do Depaquene, Depakote, depois do Trileptal. E o efeito não era o desejado, não dava o efeito desejado. Não dava o efeito desejado, porque assim, tinha que interromper aquilo. Aquilo não podia estar acontecendo. Não na frequência que acontecia. Não podia estar acontecendo. Né? E quando um médico fala para você, pai Marco, vamos tentar o CBD. Então, você contou aqui nos bastidores pra gente, a gente precisa trazer isso. Você contou a sua experiência com o CBD primeiro. O que você falou pro médico? Foi assim, a médica já, acho que até pelo feeling dela, né, pela percepção dela, ela já sabia, ela já tinha percebido que aquela criança, ela estava na 3ª ou 4ª droga e o desempenho estava ruim, né? A epilepsia refratária, né, e aí é outro nome que precisa ser dito, ela é quando o paciente ele não responde bem às drogas de prateleira. Então, quando ele passa por mais de 3 drogas e você não vê um desempenho bom, mexendo em dose, né? E assim, a maioria desses sais, né, eles são drogas cumulativas. Então, como frear um cruzeiro, né? É uma reação que você faz agora que vai demorar para acontecer. Lá na frente. Lá na frente, né? Então você tem que mexer agora, você vai esperar uma semana de crise para talvez acertar e talvez errar. Tem droga que piora a epilepsia. Se você lê bula de um remédio desse... Bom, eu parei de ler já faz tempo, né? Eu rasgava e enfiava no lixo. Porque depois que eu li as 3, 4 primeiras, eu falei, Jesus, se eu ler, eu não dou. Se eu ler, eu não dou. Literalmente.
Porque é muito efeito colateral. Inclusive, a piora da epilepsia é um dos efeitos esperados. E não é um efeito colateral que você tem assim, um percentual muito baixo, tipo 0,5%, menos de 0,5%. É mais, não né? São efeitos colaterais que vão pegar 5%, 10%, 15%, 20%. Então, é relevante. É muito alto, é muito alto. São drogas muito pesadas, a maioria de uso controlado, né? A maioria absoluta, receitas controladas. Então, a gente tentou, eu não vou lembrar a época, a sequência, mas a gente tentou alguns. Eu lembro do Trileptal que ficou um tempo, acho que 1 ano. Não era remédio barato, era remédio caro, assim, 150 por aí, por caixa, por frasco, né? E aí ela tentou um do grupo Depaquene e Depakote, eu não vou lembrar também certinho qual era. E eu lembro do dia, literalmente assim, do dia em que minha esposa me ligou chorando, era uma manhã, e ela falou: cadê minha filha? Ela não tá aqui. Ela não tá aqui, eu não sei o que tá acontecendo. E a Pétala tava desmaiada, completamente desmaiada no chão de casa. Assim, totalmente desmaiada. Pensa um boneco de pano, sabe? Que você, assim, não... Mole, completamente mole. Se você via que ela tava acordada, mas ela não tava lá. Não reagia. E isso não era nem da epilepsia, nem da síndrome. Isso era da droga. E aí a Pérola, eu vou confundir os ouvintes aqui, porque minha esposa chama Pérola e a minha filha chama Pétala, então vai ser uma confusão bem grande. Mas a minha esposa, ela falou assim: Marco, vamos parar agora com esse negócio, deu errado. E aí a gente correu pro consultório de volta. Quando a gente chegou no consultório, a médica falou assim: olha, eu quero tentar o canabidiol. Né? Eu quero tentar o canabidiol. O CBD, né? O CBD, né? Mas ela foi bem franca. Ela falou: eu quero tentar cannabis medicinal. Eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que vai dar mais resultado do que essas drogas de prateleira para Pétala. E eu assim, já tinha visto efeito colateral forte nela, né? Eu tava assim, totalmente fragilizado com aquela situação. Não queria ver de novo minha mulher chorando daquele jeito, muito menos minha filha totalmente apática, né? A síndrome que ela tem não é uma síndrome que a torna apática. Ela olha, ela ri. Hoje de manhã a gente conversou pra caramba, ela riu pra caramba, brincamos, ela brinca com a irmã. Ela se comunica pelo olhar, né? Na Itália eles dão o nome dessa síndrome, o apelido da síndrome é olhos belos, né? Porque as crianças, geralmente que têm essa síndrome, se comunicam olhando. Elas olham para você com a expressão. E você tem que ler a expressão no rosto dela. Então é muito complicado. E de repente você olha a tua filha com o olho apagado, não tinha brilho, não tinha nada, né? O olho nem se mexia. Você fala: poxa, cadê a menina? Não teve nem como você levantar um questionamento sobre o CBD. Não teve. E daí naquele momento eu falei: doutora, mas que efeito colateral que vai dar? Ela falou: então, é o que dá menos efeito colateral. Sim. Eu falei: então, doutora, eu sou muito franco contigo, eu não me sinto confortável. Sim. Eu não me sinto confortável porque... eu não quero ver minha filha tendo barato, né? Eu não quero isso. Né? A ideia que você tinha que pudesse dar barato nela. Exatamente. É o meu preconceito com relação a isso. Eu imaginava que sim, toda droga relacionada a cannabis ia dar algum tipo de enfim, euforia, etc, né? E aí a médica falou: não, Marco, o CBD, ele vai ter traço sim de THC, afinal de contas vem da mesma planta, mas são insignificantes. Eles não vão dar efeito colateral. Eu falei: tá, doutora, então vamos combinar o seguinte: qual é a dose por peso? É essa aqui. Eu falei: então tá, eu vou chegar em casa, eu vou fazer meus cálculos e eu vou tomar isso aí no meu peso. E se eu sentir alguma coisa, eu não vou usar essa droga com a minha filha. Tudo bem? Combinado? Ela falou: tudo bem, combinado. E aí a gente saiu de lá, conseguiu emprestar a substância de uma família, porque aquele momento, depois a gente entra nesse assunto, mas aquele momento era muito difícil conseguir isso daí. E há uma troca entre as famílias, né? Sempre houve. Eu acho que hoje menos, mas aquele tempo era muito mais comum. Estamos falando de que ano isso? 2018, 2019? Por aí. E aí uma família nos emprestou ainda aquela droga que o CBD que vinha em pasta, né? Ele vinha numa seringa. Era por centímetro. Era um negócio meio esquisito, assim. Pensa uma graxa de carro ou algo mais duro que aquilo, uma graxa mesmo, literalmente, e dentro de uma seringa toda riscadinha, né? E você tinha que tirar algo como assim, 1 grão de arroz, né? Era um negócio meio...
A gente vai falar mais sobre isso e dessa experiência que ele teve, mas eu queria colocar o doutor na história, porque, doutor, muito do que acontece com a cannabis medicinal no Brasil vai dessa ideia, né? Eu estou dando maconha para... Inclusive, legalmente, é o que impede muita coisa, né? Sim. Infelizmente, a lei é a mesma, né? O uso de maconha medicinal, de cannabis medicinal, hoje ainda continua normatizado em grande escala pela lei de drogas, pela mesma lei que criminaliza o uso recreativo, que criminaliza a produção. É isso, a situação de famílias, por exemplo, que tem que se articular em rede, porque são redes de solidariedade, estão sempre temendo que fazer exatamente isso, ser solidário com uma outra família, entregar, falar assim, tá aqui, teste, pode fazer um benefício tremendo para sua filha. Tem medo de que esse entregar para o outro seja interpretado por uma autoridade como tráfico de drogas. E existe essa chance? Existe, sim, existe. Existe, existe. O drama das famílias no começo da discussão no Brasil era exatamente esse. Eram famílias que estavam importando e que eventualmente a importação estava em processos de fiscalização normais, regulares, nos Correios, na Anvisa, na Receita Federal, estavam sendo barrados e as famílias estavam sendo intimadas para responder inquéritos policiais por tráfico internacional de drogas. Mesmo apresentando documentação médica, mesmo apresentando todo o estudo, as autoridades naquele momento inicial, então pensar que 2013, 2014, diziam não interessa se é medicinal ou não é medicinal. É maconha, é proibido, é crime. Não, e eu me ponho no lugar, até porque é um lugar que eu faço parte, né? Faço parte. Eu me ponho no lugar do pai que está com o filho tendo uma epilepsia descontrolada, tendo que lidar com um entrave burocrático ou até judicial por conta disso. Poxa, você não está com cabeça. Você tem que cuidar da criança. Sim, não, e aí, poxa, eu vou ficar discutindo com um juiz, um promotor, um auditor da Receita, alguém da Anvisa, sabe? Burocracias, né? A gente conhece. Sabe, a coisa mais natural é a pessoa falar, poxa, não dá, não é assim. E assim, complementando a história, fui para casa, usei aquela quantidade que seria proporcional ao meu peso e não senti absolutamente nada. Nada. Ali você matou o teu preconceito também? Matei o meu preconceito morreu ali. Então assim, e veja, eu fiz uso recreativo de cannabis ainda adolescente, uma outra vez, mas sei qual é o comportamento de quem usa. Do THC no meu corpo. Eu conheço isso. Né? Não faço uso disso, não me interessa. Passou por essa experiência? Foi uma experiência de adolescente, né? Mas assim, usei o CBD e não senti absolutamente nada. Sim. Nada. Eu vou te falar que se eu tomar 2 ou 3 taças de vinho, eu vou sentir muito mais efeito colateral do vinho do que o uso do CBD. Então, assim, aquilo me tranquilizou, literalmente. E aí a Pétala começou a usar o CBD combinado, e aí são transições sempre lentas de uma droga para outra. Você não pode, em neurologia, você não pode arranca essa e põe a outra no dia seguinte. Não pode ser abrupto, né? Não, você tem que fazer movimentos com nuances bem lentas, né? Para você evitar justamente esse desequilíbrio de neurotransmissores. Pode ser um abismo, né? Exatamente. Pode ter uma evolução negativa muito grande. Você pode até causar uma descompensação na própria epilepsia e ter que internar o paciente porque ele descompensou. Então, assim, todo movimento, quando você está trocando drogas ou subindo doses ou descendo doses, você tem que fazer... Milimétrico. Sim, homeopaticamente. Vai devagar. E lembrando que sempre são drogas cumulativas, que você vai subindo ela no organismo até ela atingir um platô e aí que você espera o resultado dela. Não deu certo? Vou subir mais um pouquinho. Vai subir devagar, vai esperar atingir platô. Quer dizer, mexeu 1 semana, 2 semanas para ver efeito. O CBD deu efeito em quanto tempo? Mais ou menos 1 semana, 2, assim, ela já começou a melhorar bastante. O CBD ficou combinado com outra substância bastante clássica, que é o fenobarbital, para quem conhece o Gardenal antigo e bastante testado, né? Então, até hoje ela usa uma combinação dessas 2 substâncias. O Gardenal ele tem sim efeitos colaterais, bem clássicos e bem conhecidos, e justamente por isso a gente usa o Gardenal à noite, né? O fenobarbital é usado à noite porque daí ela vai dormir, né? Sim. Então, para não afetar o dia da pétala, né? Mas o canabidiol a gente distribui em 2 doses, de manhã e à noite.
e ela não tem absolutamente nenhum efeito colateral com o canabidiol. Então a gente fica absolutamente tranquilo de falar até para outros pais assim, a nossa experiência, né? A nossa experiência é a pétala está muito bem, né? Ela está muito bem, tem sua epilepsia clássica dentro da condição clínica dela, não espera limpar o eletroencefalo dela. Não dá para dizer que a pétala vai ser curada através do canabidiol, porque a síndrome dela é genética, né? Há uma descompensação genética. Mas o que a gente trata são sintomas, e esses sintomas, sim, estão muito bem. Agora, doutor, como então as pessoas conseguem o canabidiol? Porque elas podem ser equiparadas a um traficante de drogas. Acho que, assim, para dar um panorama histórico, né? A partir de 2014, 2015, que começou a se criar uma norma excepcional, que ainda é a situação atual, que é uma norma de exceção da Anvisa. E o que aconteceu na prática? As famílias estavam sendo acusadas de crime, e acho que o que acontece com o Marco, com todas as famílias envolvidas nessa situação, é que quando se vê o benefício de algo que é proibido, que traz um resultado, que tudo aquilo que se desenvolveu e que é permitido não conseguiu trazer, as famílias ficam, não só traz, obviamente, alívio e dignidade para as famílias, mas coloca muitas delas numa posição de se tornarem ativistas, porque como é que isso está sendo escondido? Como é que está sendo ocultado? Então começaram a surgir famílias que foram se expondo, né? O caso, acho que o caso que se tornou mais emblemático foi da família Fischer, no Distrito Federal. Aqui já. Então, eles assumiram esse papel, que imaginem o peso, né, disso. É uma família que já lida com uma situação muito grave dentro de casa, que compromete a vida da família inteira. A família passa a viver em função daquilo e ainda tem que entrar com uma outra luta com o Leviatã, que é o Estado que ignora as pessoas, ignora a realidade, as individualidades e as necessidades das pessoas, e estabelece uma regra que é uma tábula rasa, que é para ninguém pode. E essa era a situação. Então, quando essas famílias começaram essas discussões, a própria família Fischer daí ganhou uma ação contra a Anvisa, contra o Estado, né, contra o Brasil, na verdade, de modo geral, que é contra a União, para conseguir importar isso. E a partir e aí o papel extremamente importante da mídia, da imprensa, que é a partir da divulgação disso, se criou uma pressão pública na Anvisa de falar, ok, a gente não pode ficar mais esperando processos individuais chegarem e a gente tem que criar uma regra para amparar essas famílias. E aí se criou uma primeira regra ainda muito restrita, isso lá em 2015, certo? Então, no começo de 2015 se criou uma regra muito restrita. Pode importar o CBD, mas não pode ter THC, tem isso, tem que ser aquilo, tem que ter um laudo dizendo que testou todos os outros tratamentos antes e que mesmo assim não obteve resultados e tudo mais. E aquilo, a partir dali, se começou a criar uma via muito estreita de acesso. Então, as famílias precisavam ter todo esse amparo médico, que para a realidade do Brasil, pouquíssimas famílias têm condição de ter todo esse amparo médico. Essa é a primeira coisa. A dificuldade primeira é essa. Né? De ter acesso a médicos qualificados a tal ponto de conhecerem tratamentos de ponta. Né? Essa é uma grande dificuldade. E quem conseguia ainda tinha que passar por toda essa burocracia para conseguir uma autorização. E depois de conseguir essa autorização, que é uma autorização excepcional, ainda encarar outras burocracias para trazer esse produto para o Brasil. Então, quando chegava essas situações, as famílias, muitas vezes já em desespero, muitos, principalmente naquela época inicial, se viam em situações de ter que recorrer a situações inimagináveis, que é alguém desesperado por uma questão de saúde ter que recorrer ao tráfico. Aí buscar uma boca de fumo no desespero. E muitas famílias que já tinham passado por processos de importação, que estavam com o produto barrado na Anvisa, estavam com o produto barrado na Receita Federal. E de lá para cá essa pressão foi aumentando. Obviamente, daí as informações foram se difundindo, a sociedade começou a cobrar mais, os médicos começaram a difundir entre si, enquanto categoria profissional, o uso dessa ferramenta terapêutica, e começou a aumentar a indicação clínica disso, e aí foi também se aumentando, se flexibilizando mais. Mas ainda assim é uma norma muito restritiva que nós temos hoje. Hoje, qual é a condição? Vamos fazer numa escala aí de 0 a 10, ela melhorou o quê? 10, 20, 30, 40%? De 0 a 100 aí, quanto melhorou esse arcabouço jurídico em volta do CBD? Olha, eu posso dizer que melhorou bastante considerando
o preconceito que envolve a matéria é muito forte, então a gente já avançou bastante, é isso, a gente sabe que hoje as famílias têm alguma condição de acesso e antes não se tinha nada. Então, nessa perspectiva, melhorou 100%. Que quando você melhora do nada para alguma coisa, é 100% a sua melhora. Muito, né? Agora, no sentido de abranger a sociedade brasileira como um todo, é irrisório, é insignificante. Para as famílias de autocultivo, por exemplo, doutor, se elas tiverem que fazer o autocultivo para extrair o óleo, e quanto mais próximo do natural, melhor, o efeito é muito melhor. A gente já conversou sobre isso também. Se uma família for pega hoje cultivando, a justiça dá essa autorização? Existe essa possibilidade hoje, doutor? Veja, aqui no Paraná nós temos 10 famílias hoje cultivando legalmente, né? Todas através de decisões judiciais. Não são processos simples, no sentido do quê? De que é preciso que um juiz de direito reconheça que não é uma questão de dizer que a lei está errada, mas é que naquele caso aquela lei não se aplica. Sabe? E isso depende de uma série de demonstrações que é tão difícil quanto aquele processo inicial de importação. Tem que ter uma vasta documentação. Não é fácil convencer um juiz de direito. É um excludente de ilicitude mesmo. Sim, sim. Acho que são duas teses assim, bastante fortes, que é a questão de excluir o crime, que são situações acho que as pessoas entendem de uma forma mais óbvia. Por exemplo, a legítima defesa. Sim, né? sim, a ideia de que você não pode agredir ninguém, mas se você precisar se defender de uma agressão, você pode agredir, porque daí você está em legítima defesa. Então tem outras... Uma defesa das famílias por um tratamento. É mais ou menos nesse sentido. Não chega a ser propriamente uma legítima defesa, né? A gente chama de estado de necessidade, porque a doença não né? A enfermidade não está agredindo a pessoa, não é um ato voluntário de alguém agredindo que ele se defende. Né? Mas a pessoa que se encontra naquele estado de necessidade, a gente costuma usar algumas metáforas em direito, alguns exemplos, na verdade, são mais clássicos, que a gente chama da tábua de salvação. Se você está numa situação do Titanic, 2 pessoas se afogando e tem apenas uma tábua ali para se salvar, para não afundarem, se uma decidir empurrar a outra, sabe, é cruel para se salvar, ou né, se a gente não encontrar uma pessoa, vamos dizer, romântica como o Jack, né, que salva a Rose se soltando, aquela pessoa não está praticando uma conduta proibida. Por quê? Porque qualquer pessoa vai querer praticar aquilo para se salvar. É a necessidade. E esse é basicamente a tese mais acolhida hoje pelos tribunais. Né? No Brasil inteiro nós temos em torno aí de 500 famílias cultivando legalmente e famílias que se organizam em coletividades, que são as associações, que também estão disputando judicialmente isso. Atualmente existem 3 associações protegidas por processos, né, por decisões judiciais, e outras que estão buscando essa regularidade. E nós temos projeto de lei parado hoje no Congresso Nacional. Em 2021 ele não foi para frente, quer dizer, existe a possibilidade de uma regulamentação que hoje está travada. Tem já algum tempo, né? Inclusive tem parlamentares do nosso estado que atuaram e atuam bastante enfaticamente sobre esse tema. E de fato, não sei se a oportunidade do momento político do país acabou atrapalhando também o andamento desse tipo de projeto, né? Até porque são temas polêmicos, né? Acredito que ano eleitoral ninguém quer entrar nesse tipo de espinheiro porque pode sair bastante machucado, então põe-se na geladeira, né? Deixa na geladeira mais um pouquinho. Se você tivesse hoje numa votação do Congresso Nacional, pai, e isso é muito usado para fazer o convencimento político, o que é que você diria na tribuna de uma Assembleia ou na Câmara Federal ou no Congresso Nacional para falar sobre o CBD e da necessidade dele do que fez com você? O que é que você falaria para um político hoje? Olha, Rivaroli, eu falaria... eu pegaria 3 eixos, tá? Que eu vejo bem eixos emotivos, que é se fosse teu filho. Temos lá o militar Vilas Boas, né? Que faz uso da substância com algum nível de THC porque ajuda na condição clínica dele, e ele falou isso abertamente. Então, quer dizer, pode ser você. Hoje você está bem, mas amanhã você pode não estar bem. Isso pode ser para qualquer um. Então, isso é um ponto que eu acho que não há dor maior do que ver a dor de um filho. Nesse ponto, eu acho que qualquer pai vai concordar comigo. Se te falassem assim, eu vou precisar amputar a perna do seu filho. Você fala, não, amputa a minha, põe nele, eu fico sem perna, sem problema. Se você tivesse, pai, que fazer alguma ilegalidade do tipo ir para o exterior e trazer
Em algo assemelhado a um tráfico de drogas. Sem problema. Sem nenhum problema. Né? Veja o risco que um pai corre fazendo um negócio desse, mas ele faria. Né? Eu não tenho dúvida que eu faria. Né? Eu não tenho dúvida que um pai faria. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho pertinente ele está muito relacionado a acesso. Né? Porque a gente tem na prateleira de uma farmácia várias opções para tratar a epilepsia. Algumas baratas. Outras nem tanto. Mas a maioria delas nem tanto. Quanto custa o tratamento de uma epilepsia? Vai depender da condição epilética do paciente e vai depender também do próprio peso dele, peso, altura, enfim, quantas gotas, miligramas, posologia mesmo, etc. e tudo mais. Pode custar R$1.000 por mês, tranquilamente. Isso eu estou falando com drogas de prateleira, eu não estou falando com cannabis medicinal. Tá. Então, quando a gente usa cannabis medicinal, ela é cara hoje, muito cara. E isso tem tudo a ver com o que o Dr. André estava falando. Isso tem a ver com acessibilidade. Se hoje a gente pavimentou já um caminho para que as famílias possam ir na farmácia, né, o médico possa prescrever a família na farmácia comprar, isso é uma parte do processo. Né? Agora, você vai chegar na farmácia com uma droga que custa quase um salário mínimo. O dobro, às vezes mais. Eu estou falando de um frasco. Depende do paciente, vai consumir 2, 3 por mês. Então, peraí, né? Aí a opção de ir para o exterior buscar ainda não está tão fora da cogitação. Veja que ela não escapou ainda. Né? E eu não tenho dúvida que deve ter muita gente trazendo de fora, enfia lá na mochila e vem. Por quê? Jeito, né? Porque, poxa, eu vou pagar 1.000 no Brasil, eu posso pagar 100 aqui fora. Frascos de shampoo, a gente já viu casos de pessoas trazendo. Né? E aí, poxa, a pessoa está fazendo um contrabando. Isso aconteceu nos Estados Unidos na época do HIV. Né? Tem filme relatando um sujeito que ia para a fronteira, buscava droga para conseguir distribuir entre as pessoas que tinham HIV. Né? E aqui, em muitos casos no Brasil, tem pais que buscam na Argentina. Não tenho dúvida. Vão até a Argentina buscar. E eu não tenho dúvida. Então, assim, isso é um fato, né? É um fato que o Brasil, ele tem, e a pandemia mostrou isso, ele tem uma dependência de sais farmacêuticos externo. Né? 90%, eu trabalho com saúde, né? 90% das drogas, a matéria-prima vem de fora. Agora, peraí, a gente está falando de uma planta que precisa de sol, terra e água. Quanto mais seco, mais ela influencia. Muito bem. A gente está falando do país que é o maior produtor agro do mundo. Por que o Brasil compra do Canadá? E é assim, a matéria-prima hoje que é manipulada, não vou falar a fármaca aqui, no Brasil é a marca da farmácia, mas assim, a que é manipulada e hoje é vendida com selo nacional aqui no Brasil, que é a mais acessível de todas. Vamos falar das farmácias, né, doutor? Porque a gente sabe que tem as associações que fazem um excelente trabalho. Mas assim, eles compram do Canadá, vem uma matéria-prima bruta e aqui ela vai ser estabilizada, diluída, fracionada, rotulada e vendida, né? Ok, muito bem. O Canadá tem 9 meses de neve por ano, essas plantas ficam em estufas, custa uma UTI para a planta crescer, é uma UTI literalmente, luz artificial, ventilação artificial, quer dizer, você compra do país que tem uma baita de uma dificuldade para plantar essa plantinha, enquanto a gente aqui no Paraguai, aí eu vou citar o país ao lado, que é o maior produtor da América Latina em cannabis, né? E claro que legal, já sabemos disso, mas assim, veja, o Brasil tem tudo para ser uma potência exportadora de remédio e não importadora. Veja, há interesses... O terceiro eixo, então, é o econômico. É o econômico. A gente está falando de um mercado crescente a nível mundial. A Colômbia já entrou nessa onda. Sim. A Califórnia, que é o maior estado dos Estados Unidos, já está já enxergou esse mercado. E eu não estou falando aqui do mercado do recreativo. Não estou falando. Estou falando medicinal. Agora, é muito curioso, assim, a cannabis... ela não é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, como é a heroína, como é a cocaína. Mas vamos falar dos opioides, que hoje, até os últimos 10 anos, mataram 400 mil norte-americanos. Então, assim, a cannabis não é e não será esse problema. Né? Afinal de contas, ela não é esse problema. Então, assim, há que se descriminalizar o remédio. Tem que ser feito isso. E outra, isso vai afetar o agro.
Literalmente. São novas possibilidades. Vai afetar o setor farmacêutico. O Brasil, queira ou não, é um país que tem mais de 25 indústrias farmacêuticas de genéricos, que produzem remédio barato, né? Super barato. Então, assim, veja o potencial que a gente tem como país para colocar essa substância que hoje se vende a R$1.000 um frasquinho, a um salário mínimo, jogar esse preço para 10% disso. Né? E jogar esse preço para baixo, empurrar esse preço para baixo e tornar essa droga popular. Né? Isso me traz uma outra pergunta, doutor. Por que a cannabis aqui no nosso Brasil é tão criminalizada? Por que a gente não muda esse cenário? Porque os 3 eixos falados aqui pelo pai são 3 eixos fundamentais para a gente pensar nisso, né? Claro. O Brasil tem um diferencial histórico de outros países que já avançaram nessa matéria, inclusive nesse ponto, em comparação com países que são vizinhos, como Argentina, Uruguai, o próprio Paraguai, Colômbia, Chile, né? Porque a gente tem um histórico, né? Uma relação histórica, eu vou chamar aqui, né? Maconha, que é o nome popular, da maconha com a escravidão, que é um fenômeno que a gente resolveu muito mal. Quer dizer, a gente tem essa relação, né? Quem traz a maconha para o Brasil, a maconha chega no Brasil por dois caminhos diferentes. Com os portugueses enquanto cânhamo, enquanto uma planta destinada a produzir fibras, velas, cordas. As velas da esquadra de Cabral eram de cânhamo. Exatamente. Então elas chegam com esse sentido, mas elas chegam também com o uso ritualístico tradicional das comunidades africanas que foram trazidas à força para o Brasil. Então, quando se relaciona a maconha a isso, né, é uma relação de poder, é uma relação que, inclusive, escravizou as pessoas. Né? A partir dessa relação, ainda tem esse vínculo. Hoje, ainda se entende, nesse aspecto, a maconha como uma questão ligada às comunidades pobres, às comunidades negras, e aí, por conta disso, por conta desse histórico, ligadas a quadros de violência. Então, por exemplo, se a gente discute mesmo o tráfico de drogas em outros lugares do mundo, a gente não tem um tráfico de drogas tão violento quanto existe no Brasil. Talvez só o México tenha um tráfico tão violento quanto o brasileiro. Então, o povo brasileiro associa muito a ideia, é maconha, é droga, é tráfico, é violência. A gente tem uma dificuldade muito grande de romper esse preconceito. Ideologização também participa disso? Com certeza. Mas acho que é bem curioso apontar nesse ponto que, apesar da gente poder falar de ideologias e como isso opera na questão do acesso à maconha medicinal, é uma coisa que, nesse aspecto, o preconceito é um tanto quanto universal. A gente não consegue fazer uma distinção, por exemplo, falar assim, a esquerda quer legalizar, a direita não quer, ou vice-versa, a direita quer legalizar, a esquerda não quer. Ambos lidam com o mesmo grau de preconceito e com os mesmos problemas. E aí o problema da questão de não se trabalhar nas questões técnicas e se trabalhar isso só no aspecto da política, vamos dizer, no seu sentido mais visceral, no seu sentido mais emocional, é que ninguém quer tocar nisso porque tem medo do resultado eleitoral. Então, por mais que... o Marco sabe que a gente visita, né? Eu visito enquanto advogado, enquanto profissional, o Marco enquanto família. A gente visita os políticos para conversar. E muitos deles se solidarizam, falando, olha, eu apoio, eu acho legal e tal. Mas eu não quero envolver meu nome publicamente nessa causa. Falar no plenário. Sabe? Exatamente. Você sabe, então, assim, se tiver a maioria, se eu ver que vai formar a maioria, eu apoio. Mas eu não quero ser o que vai puxar. Entende? Exatamente. Você sabe, doutor, que um dia eu estava pensando assim, até comentei com um parlamentar, eu falei assim, se entrasse em votação hoje e essa votação fosse aberta, a gente perdia. Agora, se essa votação fosse fechada, a gente ganhava. Isso. É muito curioso isso. Tem um parlamentar que ele tem autista dentro da família. Próximo. Super próximo. Usa? Não usa, mas veja, ele é extrema direita. Ele jamais falaria em público sobre esse assunto. Eu tenho certeza que é o perfil exato que... Se fosse fechada a votação... Favorável. Mas não tenha dúvida. Eu fui ver números disso. Em 2020, o mercado de CBD... 2021 movimentou no mundo, né, a cannabis medicinal, 21 bilhões de dólares. São 120 bilhões de reais. O crescimento de um ano para outro é de 48%. Então, naquele tripé econômico que você falou, olha o potencial que isso tem. É gigante. Acho que assim, para além da produção, para além da questão da produção em si, essa questão do econômico e do custo, a gente já tem um sistema de saúde extremamente enfraquecido, mas a hora que nós tivermos acesso democrático, né, a cannabis medicinal, o custo do sistema de saúde reduz muito, porque o que as pessoas não contam é quantos pacientes deixam de ser
ser internados, quantas UTIs são desocupadas porque você consegue entregar cannabis medicinal para as pessoas a preço econômico. Popular, né? Exatamente. E a gente é um país que tem uma tradição. Acho que um ponto muito interessante é que assim, a gente tem uma tradição de uso de plantas medicinais. Eu falo assim, eu lembro quantas vezes de machucar na casa da minha avó quando criança e ela vinha lá com uma garrafada de arnica. E de depois chegar no ortopedista numa emergência e o médico falar: nossa, ainda bem que sua avó fez isso, porque talvez, meu amigo, não... Sabe, você ia ter uma lesão muito mais grave. Babosa no quintal, arruda, sabe? A quantidade de plantas que a gente tem, essas tradições... De chás, né? Que a gente faz. E a cannabis poderia ser, de novo, uma tradição dessa, né? Ela poderia ser retomada porque ela também já teve esse uso tradicional no Brasil. Né? Isso foi efetivamente proibido a partir de um movimento mundial que pretendia, e é muito curioso dizer isso, que pretendia acabar com a planta. Pretendia a extinção da planta no mundo. Então, se hoje a cannabis sobreviveu, ela sobreviveu graças à clandestinidade, graças a gente que não cedeu aos preconceitos e resistiu contra isso. E vem, né, de um movimento social por conta das mulheres que usavam... as mulheres de elite que usavam nos Estados Unidos, o movimento do algodão que quer tomar conta porque o cânhamo, que também é uma das plantas que tem uma capacidade canabinoide absurda, precisa só ser mais produzido em quantidade porque o nível de THC e de CBD dele é menor. A indústria do algodão toma essa conta porque precisa fazer essa ativação muito maior. Então, você vê que é uma série química, de preconceitos. Né? A própria indústria química também tem muita resistência, porque eram as novas fibras, né? Os novos tecidos. É surreal. Agora, aqui no Paraná, tem uma lei correndo na Assembleia Legislativa que se chama Lei Pétala, que inclusive leva o nome da sua filha. O que é que versa essa lei? O que é que vocês querem com ela? O que está tentando se dispor ali, Marco? Então, essa lei, ela nasceu, né, primeiro assim, de uma vontade muito grande de um parlamentar, ainda quando vereador, que começou a ter coragem de tocar nesse ponto, né? E muito embora assim a gente sempre dizia: vereador, mas você é o vereador de uma cidade, esse é um assunto de âmbito nacional. Ele falou: mas não é possível que eu vou ficar de braço cruzado, não é possível. Ele se solidarizou muito não só com a nossa família, mas com várias famílias do estado todo, pessoas de outras cidades, e ele viu ali que, sim, ele não podia ficar de braço cruzado e que esse tema tem que ser desgarrado da história do uso recreativo, da substância, da cannabis, porque é um assunto totalmente diferente. Assim como a gente não trata o ópio... A gente não fala da papoula. Sabe, a gente não fala, mas tem o ópio. A gente não fala, exatamente. A gente não pode tratar o ópio e o opioide clínico, botar na mesma bandeja, né? O mundo não faz isso. Então, por que faríamos com a cannabis, né? E aí, nessa seara, quando ele se tornou deputado estadual, ele fez um projeto de lei, e esse projeto de lei visa facilitar o acesso, né? Desburocratizar e na verdade ele visa impedir que o estado do Paraná, no nosso caso, né, coloque impedimentos para o acesso a cannabis medicinal. Então é basicamente isso que versa a lei, e aí ela tem todos os seus desdobramentos, mas assim, ela tem uma parte muito interessante de uma história recente, que é o apoio, né? Eu fiquei muito feliz assim, ainda foi ano passado, final do ano passado, quando deputados de outras cores partidárias, totalmente distintas e totalmente assim, heterogêneas, né, assinaram como coautores a mesma lei, e ela passou pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, foi aprovada. Então eu tenho total, assim, eu posso falar nomes? Claro. Então eu tenho total gratidão a todos eles, né? O deputado Gora, que conseguiu encabeçar, ao deputado Michele Caputo, secretário de Saúde, uma pessoa com uma experiência em saúde pública absurda, um professor, assim, e que defende com unhas e dentes. A gente pode falar do Alexandre Cury também, que entrou como coautor e assim, arrojado, corajoso,
Então, veja, uma família tradicional, né? É diferente dos pares. Então, eu não lembro se tinha mais algum coautor, não lembro. Autores eram Com autores são os 3. Mas assim, e vários outros deputados da Assembleia que, assim, informalmente já manifestaram apoio. Não dá para citar nome de todos, porque são muitos, mas, assim, a gente sabe que muita gente ali está muito engajada nessa causa e, realmente, se afasta do tema no ano eleitoral por questões lógicas, né? Óbvias. Ideológicas e lógicas, né? Mas assim, a nossa esperança é que logo passe a lei, e o Gora pediu, assim, gentilmente, né? Ele me colocou numa saia justa. A gente estava numa audiência pública online ano passado, e ele falou: Marco, eu queria, até por sugestão aqui, sugerir aos pares que a lei leve o apelido, né, o nome de Lei Pétala. E a gente ficou muito feliz, né? Assim, é bom dar um nome, porque na verdade se torna um marco, né? Se torna um marco e dá um corpo, né? Dá um rosto. A lei, ela para de ser um número, né? Ela humaniza, né? Assim como a Lei Maria da Penha, assim como tantas outras leis que levam nomes de pessoas. Então, é muito importante isso como um signo, mas, assim, eu, como pai da Pétala, eu falo, essa lei não é só a Lei Pétala, ela é a Lei João, é a Lei Pedro, é a Lei Maria, é a Lei Laura, é a Lei Isa, é a Lei... Quer dizer, é a lei... Lei Vidas. Poxa vida, é a lei que vai afetar a vida de muita gente, né? A vida de muita gente. Assim como lá na Câmara Federal, o trabalho do deputado Luciano Dutti, o trabalho do senador Flávio Arnes, que são do nosso estado, além de muitos e muitos outros, né? Da base de São Paulo. E aí você vê também esse pluralismo de cores partidárias. E ao mesmo tempo que o doutor André falou, existe sim preconceito de esquerda e de direita, e existe sim gente corajosa de esquerda e de direita. Sabe? Então eu vejo assim que... É apartidário o negócio. É apartidário, mas eu acho que o olhar... ele tem que ser mais amplo. Eu não acredito que nosso país... Eu vou abrir um parênteses aqui, só para fazer uma fala que é muito curiosa. Eu lembro quando eu pagava na casa de R$2.000 o tratamento da minha filha por mês. Eu lembro disso. E um dia eu moro no centro da cidade, para quem conhece Curitiba, eu moro na Santos Andrade, quase que ao lado do Teatro Guaíra e do outro lado da Universidade Federal, 2 pontos turísticos da cidade. E eu tinha um cachorro à época e eu ia passear na praça, porque eu tinha que passear na praça. E eu lembro de um dia, 6 horas da manhã, eu saí com o cachorro para passear e havia uns meninos fumando maconha. E aí eu vou usar o nome pejorativo, fumando maconha, né? Porque era isso, eles queriam barato. Ali, na minha frente, às 6 horas da manhã, do lado de casa. E aí eu me peguei com os meus botões e com o meu cachorro pensando, eu pago R$2.000 na mesma substância que está no cigarrinho desses meninos que não pagaram nem 5. E eu tenho que enfrentar o Leviatã para chegar. Quer dizer... E pagar isso, né? Cara, era um negócio que fazia assim, eu falava, não tá errado. Sentido. Tá errado. Tá errado isso aqui, cara. É extremamente cruel, né? Extremamente tá errado, cruel. Né? Então, assim, é importante a gente facilitar o acesso, a gente desburocratizar o acesso, a gente baratear o acesso. Isso é fundamental, né? Eu acho que quando inventamos os genéricos no Brasil, né? E aí eu não vou falar de cor partidária, porque não existe, né? Quando você fala assim, eu quebro a patente para que a população tenha acesso... O bem coletivo. É o bem coletivo em cima de tudo. E pensar que no caso da cannabis medicinal, não entra nem em discussão a questão das patentes, né? Na maior parte dos casos, porque acho que tem um professor fitoterápico. Tem um professor muito conhecido que é o Siddhartha Ribeiro, que ele costuma dizer que a gente trata o uso medicinal de maconha como uma novidade, mas ela é uma novidade milenar. Por quê? Porque os chineses usam isso há 5.000 anos. Então não é uma questão de ser algo novo ou de ter uma questão de nós temos que enfrentar e desenvolver novas tecnologias, novos produtos. Não, a gente tem que se reapropriar de algo que foi tirado da gente por outros motivos. Ninguém tirou o acesso a cannabis para impedir tratamentos médicos. Ou porque faz mal. Isso é o mais difícil de lidar. E o curioso
curioso pensar é isso. Quando a gente, por exemplo, consegue convencer um juiz que determinada família tem que ter o direito de cultivar maconha em casa para um tratamento médico, é isso que a gente está dizendo. Veja, a gente não tem que discutir aqui que a lei está errada. A gente tem que discutir a função da lei não foi essa. A função da lei é proibir outra coisa. Não é proibir o tratamento médico. E aí é onde toca nos promotores de justiça, toca nos delegados de polícia, toca nos juízes, que eles falam, olha, é verdade, eu não estou aqui investigando alguém, prendendo alguém, condenando alguém por esses motivos, são por outros motivos. Então, realmente, aqui você vai dizer que é uma conduta típica, essa pessoa não tem dolo, né? Não tem a intenção de produzir droga no sentido proibido, ela tem a intenção de produzir droga no sentido da drogaria, no sentido do remédio, do que está na farmácia. Ela só está fazendo isso. E é isso que as pessoas precisam ter hoje, sabe? Então, discutir acesso no Brasil, discutir mudanças, veja, o leque de possibilidades, né? O cardápio de possibilidades para a gente regulamentar isso no Brasil é vasto. As experiências no mundo mostram métodos muito distintos. Lugares que autorizam cultivo doméstico limitado, né? Você pode cultivar até 6 plantas, 10 plantas em casa. Se precisar cultivar mais, o seu médico faz uma justificativa. Lugares que você pode ter pequenos produtores que podem cultivar até 100 plantas para distribuição sempre comunitária nos locais. Em associações. Lugares que legalizaram para grandes indústrias, né? Como é o caso do Canadá, por exemplo. Olha, aqui a gente vai produzir em larga escala e vender isso para o mundo inteiro. Então, assim, as metodologias são diversas, as possibilidades são diversas. A gente tem que encontrar alguma que seja adequada à realidade brasileira e tentar aplicá-la. Vai ter percalços? Vai ter percalços. Não existe nada que se mude num país do tamanho do Brasil, tão diverso quanto o Brasil, que a gente não vai enfrentar novos problemas e novos desafios. Mas se a gente ficar só pensando nos riscos, nas possibilidades de problemas que a gente ainda não... a gente não consegue adotar nenhum caminho. Muito bem, né? E uma mudança de cultura, basicamente. Doutor, a gente falou da parte cultural, da parte histórica, mas hoje, se a gente pensar em questão legal, o que impede a legalização da cannabis medicinal? Resumidamente, Riva, preconceito. A maconha, né, a cannabis foi associada com a comunidade negra trazida para o Brasil escravizada e que hoje ainda se constrói a imagem da maconha, da cannabis, como ligada à questão da violência por conta do tráfico. Enquanto a gente não superar isso e entender que são coisas que têm, obviamente, sua relação porque é a mesma planta, mas que são vistas por perspectivas distintas e para fins diferentes, não existe possibilidade de legalização. A gente precisa superar o preconceito, não enquanto medida política, mas enquanto questão cultural, enquanto uma questão para toda a sociedade brasileira. Bom, para a gente finalizar, essa é a pergunta que eu estou fazendo em todos os nossos episódios. O nome da nossa série é A Planta que Cura, a Cannabis Medicinal. Cura? Muitas vezes cura, muitas vezes não cura, vai trazer alívio, mas o que ela sempre vai trazer quando ela entra numa lógica de tratamento médico é, no mínimo, dignidade para o próprio paciente e, na maior parte das vezes, dignidade para toda uma família. Porque essas famílias, quando não têm acesso a isso, estão numa situação indigna, injusta e inaceitável. Pai, a mesma pergunta para você. Curar uma doença realmente uma palavra, é um verbo, né, muito complexo, né? Há doenças que não têm cura, né? E aí a gente tem que trabalhar sintomas. De qualquer forma, quando você estabiliza uma condição clínica neurológica vitalícia, a gente está falando de dar uma dignidade, dar uma perspectiva de melhora, uma perspectiva de evolução, uma perspectiva de prognóstico que vai ajudar muito. E quando a gente fala isso, não é ajudar só o paciente. Um paciente doente é uma família doente, né? Um paciente neurológico que não tem controle da sua condição clínica, ele afeta toda a família, afeta a questão econômica da família. O normal de uma criança atípica neurológica grave é que um dos genitores, né, pare de trabalhar. Dedique-se exclusivamente. Veja como a economia afeta. Sim. Veja como a família se afeta. Veja como, por exemplo, a Pétala, quando ela teve 2 momentos que a gente internou, teve que internar, e aí para tudo. Veja, não para 1, para 2, para 3, para 4, para todo mundo, né? Então, assim, quando a doença está sob controle, a gente não pode falar cura, mas a gente pode falar em alívio, a gente pode falar em equilíbrio. E
sim, é possível viver com pessoas atípicas. O mundo não é para pessoas todas iguais. O mundo tem diversidade e essa diversidade ela tem que ser aceita e incorporada. Então, sim, eu acredito muito que a gente tem que dar as melhores condições, mesmo que a cura seja algo distante, um sonho longínquo, a gente não pode nos furtar de fazer o que está ao nosso alcance para uma condição melhor de vida. Muito bem. Marco Sanfelice, muito obrigado. Também ao Dr. André Feijes, muito obrigado. Tivemos aqui uma aula hoje nesse episódio. Você pode acompanhar os outros episódios da nossa série A Planta que Cura, Cannabis Medicinal no seu tocador de podcast preferido a qualquer momento com o Rick Podcasts. Sorte e paz. Até o próximo. Mais uma produção Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick.